E aí pessoal do Fino, tudo bem com vocês? O meu nome é Felipe, eu tenho 43 anos e destes 43 há 20 anos eu vivo com HIV. E eu tô aqui hoje pra gente começar uma conversa sobre como que é essa experiência de viver com HIV. Eu descobri a minha sorologia há 20 anos atrás. Eu tinha 23 anos e naquela época tudo era muito diferente. Mas eu descobri porque eu tinha um namorado e ele estudava medicina na época e eu estava me sentindo um pouco cansado, eu estava me sentindo mais cansado do que o habitual. E, por rotina, ele sugeriu: Felipe, por que você não faz o teste de HIV? Vamos fazer? E aí a gente fez. E naquela época, então, foi que eu descobri a minha sorologia. O momento da descoberta não foi nada simples. Parecia que eu estava recebendo ali uma sentença de morte. Foi muito difícil, parecia que abriu um buraco no chão e eu estava pronto para desabar naquele precipício. Então foi muito difícil, o começo foi muito difícil porque pouca gente tinha informação. Não tinha hoje, né, como a gente tem aí muitos influenciadores falando, canais no YouTube ou muita informação no Google. Então eu fui buscar muita informação na frente do meu médico infectologista. E naquela época, com todos os preconceitos e tabus, foi muito desafiador para eu lidar com tudo isso naquele momento. E hoje as pessoas falam: nossa, eu queria ter a coragem que o Felipe tem de falar sobre isso nas redes sociais, achando que eu sempre tive coragem, mas isso não é verdade, porque lá no começo, há 20 anos atrás, eu tive muito medo. Tanto que eu fiquei muitos anos sem falar nada, vivendo na solidão e no silêncio com a sorologia, com muito medo das doenças, com muito medo do preconceito e dos tabus. Uma mensagem que é muito importante, que a gente precisa compartilhar e fazer com que ela chegue para todo mundo, é que viver com HIV hoje já não é mais nenhuma sentença de morte, já não é mais um bicho de 7 cabeças. Estamos em 2023. Se fosse em 1980, 40 anos atrás, a gente se preocupava, a gente, teria uma outra conversa, mas hoje é muito possível que uma pessoa, obedecendo ali as orientações do médico, fazendo o tratamento, ela tenha uma qualidade de vida absurdamente muito boa. Há mais ou menos 7 anos atrás, eu decidi abrir um canal no Instagram para poder compartilhar sobre as minhas experiências vivendo com HIV e também compartilhar informações sobre HIV e AIDS, na intenção de ajudar, de acolher e de informar as pessoas sobre como que é essa experiência, de todas as novidades da área da medicina que vem mudando e atualizando o tempo inteiro. Hoje, nesse canal, eu reúno mais de 19 mil pessoas e eu me coloco ali, mais do que como um influenciador, eu gosto muito mais de me entender e me identifico mais como um educador social, na ideia mesmo de comunicar e educar as pessoas nessa questão. A ideia desse projeto, ela surge de um momento não muito feliz na minha vida, porque naquela época eu tinha acabado de sofrer um evento que foi muito violento, que foi um preconceito que eu tinha vivido. E depois de me entender e de superar aquela questão, eu entendi que a gente estava vivendo num momento que as pessoas não tinham acesso à informação e exatamente por isso as pessoas estavam sendo muito preconceituosas. E aí, em resposta a esse evento, que foi muito duro para mim, eu pensei: o que eu posso fazer para contribuir para que as pessoas possam saber mais sobre HIV? E que eu também não me colocasse nesse lugar da vítima, no lugar da solidão, num lugar sozinho, e que as pessoas precisavam saber mais sobre isso. E aí eu pensei, e com muito cuidado eu fui dando esses passos até que eu entendi que esse projeto podia chegar na internet, num canal no Instagram, que aí eu posso falar e levar essa informação como eu havia me comprometido lá naquele episódio. Uma pergunta que é clássica, que aparece lá no meu canal, é se eu já vivi algum episódio de preconceito. E eu acho essa história muito importante de ser contada porque ela ilustra como que a falta de informação ela gera muita violência. Então, lá atrás, antes de tudo acontecer, antes de eu falar abertamente sobre HIV, quando eu escondia a minha sorologia, eu estava ficando com um rapaz. De repente, alguém falou para ele, mas por pura maldade,
um ex-namorado, por muitos ciúmes, falou para ele uma mentira, né? Tentando criar uma história, que ele também não sabia da verdade. E aí, naquele caso, ele veio falar comigo que assim, nossa, você me expôs, você é doente. Então, todas aquelas histórias que a gente já sabe. E eu não sabia do que ele estava falando porque eu não havia contado para ele e não fazia ideia de como essa informação tinha chegado até ele. E aí ele falou, não, porque o fulano me contou. E aí eu fui entendendo, não, que o fulano contou porque estava com ciúmes, porque não queria que a gente ficasse junto, mas atirou, aquele ditado, né? Atirou no que não viu e acertou no que viu. E aí foi um episódio de muito preconceito, porque ele não veio conversar comigo sobre o assunto, não veio entender do que se tratava. Eu não pus ele em risco, porque eu fazia a minha medicação, eu usava preservativo, então não tinha nada disso. Foi uma pura violência, uma pura crueldade. E eu fiquei muito mal, me senti muito mal. Um abuso. E em nome disso, eu tentei reverter a história e falando, eu não vou mais ficar neste lugar. Eu não quero mais que as pessoas sofram esse tipo de violência, esse tipo de preconceito. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou levar informação. Na minha vida pessoal, antes de eu começar a falar sobre HIV, eu sempre fui muito curioso ou interessado nos assuntos sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E aí eu comecei a embarcar nessa história, né, de estudar. E um detalhe da minha história, quando eu descobri minha sorologia, uma das coisas mais importantes foi quando eu entendi que estava muito difícil para mim, eu não estava conseguindo lidar com aquilo tudo sozinho, foi quando eu levantei a mão, bati na porta de um terapeuta, de uma analista e fui lá pedir ajuda. Eu fui precisar cuidar da minha saúde mental. E esse foi uma grande virada da minha vida, porque para eu ajudar as pessoas, eu precisava entender como que eu poderia ajudar. Foi aí que eu comecei a estudar e mergulhar muito nesse universo do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. Hoje eu sou um terapeuta formado e habilitado e eu fui entendendo da importância da saúde mental nos cuidados de uma pessoa que vive com HIV. E aí eu tenho uma frase que eu acho ela muito forte e que eu descobri essa frase lá na minha terapia, que foi: o remédio ele não conversa. Só tomar o remédio não é talvez o suficiente para você lidar com as suas questões emocionais. Porque para onde vão as suas inseguranças, para onde vão os seus medos, com quem que você pode falar sobre essas coisas? E falar sobre tudo isso é muito importante, é exatamente por isso que eu estou aqui, gravando um vídeo para a gente poder falar e provocar essas discussões sobre HIV. Em 2023, a maior luta é vencer o preconceito e os estigmas. Por quê? Hoje a medicina avançou absurdamente, né? Então a gente tem um tratamento de ponta que ele é distribuído de graça pelo SUS aqui no Brasil. Então, por questões fisiológicas da medicina, a gente tem um tratamento de ponta que garante a nossa qualidade de vida. Então a nossa maior briga, a nossa maior guerra é contra o preconceito. E contra o preconceito só existe uma arma, que é a informação. E a informação só ela é passada quando a gente está na internet, mostrando as nossas caras, vindo gravar vídeo, escrevendo, conversando com os nossos amigos, conversando com os nossos familiares. E assim a gente vai rompendo a barreira da falta de informação. Um dado muito triste é que todos os dias novas pessoas são infectadas pelo vírus da HIV. E no meu Instagram, que é um ponto de encontro de muitas pessoas, lá, diariamente, as pessoas vêm ali: Felipe, acabei de descobrir a minha sorologia, o que eu faço? E nesse momento, a minha resposta é: calma, tá tudo bem, você não está sozinho. Agora, você precisa procurar um médico infectologista, você vai começar o seu tratamento. O mais importante você fez, que foi, se descobriu, fez o teste, se descobriu. Agora você vai começar um tratamento e você vai ter uma vida aí normal, com uma qualidade de vida. E você vai fazer os tratamentos, seguir as orientações do seu médico. Não tem segredo, não tem mistério. E eu gosto muito de falar uma coisa que faz o básico bem feito. Não tem receita mágica. Vai tomar o seu remédio, fazer uma alimentação balanceada, equilibrada, saudável. Se você gostar, a prática de exercício físico. Mas não tem segredo. Hoje, 40 anos depois da descoberta, muita coisa aconteceu. Tem muita gente aí falando sobre isso na internet, com suas vidas, com seus sonhos, com seus projetos. Então, você não está sozinho. O Brasil, hoje, ele é referência no tratamento para HIV e AIDS, porque a gente tem aqui o SUS, que é um sistema que ele acolhe
e ele oferece de forma gratuita todo o cuidado completo para uma pessoa que vive com HIV, desde o atendimento com o médico infectologista, psicólogo nutricionista, ele entrega também os remédios na farmácia de forma gratuita. Mas o Brasil é muito grande, com muitas realidades, né? Então tem lugares que não tem essa assistência com todo esse cuidado. Às vezes tem lugares no Brasil que ainda, né, a oferta da medicação ela é um pouco reduzida. Então o Brasil é muito grande, mas mesmo assim, aqui no Brasil, a gente tem um tratamento muito completo para garantir que a saúde de uma pessoa que vive com HIV seja garantida. Então, caminhando para o finalzinho da nossa conversa, eu quero deixar 2 recados. Se você é uma pessoa que vive com HIV, tenha certeza que você não está sozinho. Se você não vive com HIV, se cuide e faça os testes. E não tenha vergonha. Não vamos alimentar nenhuma forma de preconceito. Conversem com as pessoas. Vamos falar mais sobre HIV. Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, porque isso é muito importante. Pode parecer que não, mas quando a gente compartilha ou fala sobre HIV, a gente consegue fazer com que o preconceito as barreiras do preconceito sejam eliminadas cada vez mais. Bom, eu vou ficando então por aqui. Queria agradecer a toda a equipe do Fino que deu esse espaço, fez esse convite lindo para eu poder estar aqui. Então, muito obrigado. E eu deixo um convite também para que vocês me sigam no meu Instagram, que é @felipe.estevam.leve. Qualquer dúvida, manda direct, eu estou ali sempre à disposição para resolver e acolher e ajudar no que for possível. Tchau, pessoal!